Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui no ESD na TV e hoje tratando de um assunto bastante atual, que é sociedade, ética e moral. E para que nós pudéssemos tratar e aprofundar deste assunto, nós trouxemos hoje, que nos aceitou o belo convite, o nosso querido Samuel, amigo nosso, trabalhador aqui da FEB há muito tempo, um pesquisador, tem feito ótimos trabalhos aí para o bem do espiritismo, a sua recente obra Ana Prado, né? Muito bom, e que nós possamos aproveitar dos conhecimentos, viu, meninas e meninos, vamos aproveitar porque o Samuel tem muito que nos oferecer. E para isso temos também a Ana, do ERJ, que vai nos ajudar nessas perguntas importantes, tanto quanto o nosso amigo Rodrigo, que conosco hoje também vai para esta linha. E não tem como, né, Samuel, a gente começar a falar senão pedindo para você. O que é ética? Conceitue isso para nós, por favor, Samuel. Max, é um prazer estar aqui com todos vocês e achamos de grande importância podermos debater um tema dessa natureza. A questão da ética hoje está muito presente na sociedade e muito se fala sobre o eticamente correto, embora a maioria das pessoas não saiba bem o que seja ética ou as interpretações sejam diversas. Em verdade, a palavra ética representa uma ciência ou a filosofia moral que estuda os valores do comportamento. Nós vamos encontrar essa definição com muita clareza em Aristóteles, na sua obra Ética a Nicômaco, porque lá ele traça esses fundamentos da ética. Então, ética em si, na sua raiz, é o estudo dos valores que regem uma sociedade, um grupo de pessoas ou os indivíduos. Então, é uma reflexão sobre a moral, né? Isso é preciso que a gente diga com bastante clareza no tocante ao que nós vamos conversar aqui nesse momento. Mas há outros pesquisadores e estudiosos que hoje dão uma nova conotação para a ética e que a aproximam muito da moral, embora ela seja distinta na sua raiz. Samuel, você nos fala que muitas pessoas confundem os conceitos de ética, de moral, que uma está entrelaçada com a outra. Você pode definir para a gente o que é moral? A moral em si, ela vem do latim morale, que quer dizer costumes, conduta. Então, sob esse aspecto, a moral difere bastante da ética. Por quê? Porque a moral seria a prática, a vivência, o dia a dia. De modo que o indivíduo pode adotar uma moral sem que essa moral esteja dentro de um contexto ético. Porque a ética em si é essa reflexão que o indivíduo é capaz de fazer. De modo que a moral antecede a ética, nós podemos dizer. Porque a ética é que pede um maior conhecimento, que pede uma elaboração do pensamento, é necessário uma cultura para que você possa fazer essa reflexão. Por exemplo, alguns países adotam a pena de morte nos seus códigos, nas suas leis. E para eles aquilo é eticamente correto, no que se diz hoje em dia. Agora, qual o papel da ética? É avaliar se aquele princípio, ver se aquele valor que está inserido ali, se ele é adequado. Então, a ética, quando faz essa reflexão sobre a questão da moral, ela é capaz de propor mudanças no comportamento. Daí a diferença básica. E a moral, normalmente, ela vem de quê? Vem do dia a dia, do costume, da herança de família, da educação recebida. Mas a ética, ela faz essa reflexão sobre os valores morais e pode propor as suas mudanças. Olha, esse valor está vigente, mas será que ele é o mais adequado para nós? Ou já está ultrapassado? Assim como a questão, por exemplo, do politeísmo, que para o Ocidente, digamos assim, é um princípio não aceito, mas muitos dos países orientais aceitam
digamos assim, aliás, a poligamia, aceita a poligamia nos seus códigos como uma coisa natural. Então, para eles, aquilo ali está ético. Agora, nós vamos ter que ir ajustando isso com o correr do tempo. Então, há uma diferença básica, como falamos. A ética faz essa reflexão sobre esses valores e a moral diz respeito aos costumes, aquilo que o indivíduo está vivendo. Samuel, você mencionou, então ficou claro que ética e moral são conceitos distintos, e você mencionou que são coisas que vão se arrumando com o correr do tempo. Então, moral e ética humanas são verdades imutáveis ou elas têm sofrido alterações ao longo do tempo? Mas tem sofrido alterações ao longo do tempo, né? A reflexão que é a ética, digamos assim, sobre as questões morais, vai propondo alterações, né? Nós temos alguns costumes que foram inteiramente abolidos, como é a questão do duelo, ele desapareceu, mas no século XIX ele ainda estava em voga em muitos lugares. Então, essa reflexão da ética sobre esses costumes vai fazendo os ajustes de acordo com as novas necessidades que a humanidade apresenta, ou que o grupo de pessoas, de indivíduos apresenta. Então, elas são mutáveis, ou seja, à medida que o tempo passa, elas vão sofrendo alterações para que se ajustem. A própria ideia da escravidão também, né? Acho que ela se encaixa como um exemplo. A própria questão da escravidão, que não faz muito tempo, a escravidão foi há 120 e poucos anos no Brasil, ela estava vigente aqui. E para as pessoas da época, a grande maioria, era uma coisa correta, eticamente, normal, como se diz, correta. Embora, para os padrões de hoje, esse seja inaceitável. Então, você está falando que a ética e a moral não são as mesmas para todos os grupos sociais. Elas variam em função do grupo social e variam em função do tempo, né? Qual a importância da moral e da ética para a sociedade? Olha, ela varia em função do tempo e dos grupos sociais. Por exemplo, o criminoso, o assaltante, ele tem uma ética. A ética dele pode fugir à moral que é adotada, digamos assim, onde eles estão inseridos no todo, mas eles têm uma ética. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que o ladrão é antiético. Ele é antiético com referência a esses valores que a sociedade, digamos, na sua maioria defende, mas no grupo dele, ele está sendo ético. Então, essa questão de ser ético ou antiético, nós temos que ter esse cuidado da localização dentro do grupo. E qual a importância da questão ética e da moral para a sociedade? Exatamente porque, fazendo essa reflexão sobre os costumes, vai influenciando positivamente, esses costumes vão se modificando, ou seja, vão ascendendo, vão melhorando, para quê? Para que o homem possa ter uma vida melhor. Porque qual é a finalidade de tudo isso? É que nós cheguemos à felicidade. Desde Aristóteles, quando toca nessa questão, a vida dentro da ética é para que nós sejamos felizes. E só tem sentido quando você está num grupo, é você respeitar o direito dos outros, querer que respeite os seus, de modo que a ética e a moral, ela deverá trazer a felicidade para o homem. Por isso ela se modifica, que o que o fazia feliz numa época, não faz mais agora. Engraçado que você está falando isso e a gente vê ao mesmo tempo neste país e no mundo como um todo, como se fossem nichos éticos e morais distintos, né? Olhando esse panorama mundial, incluindo o nosso país, como é que você vê o futuro? Olha, o futuro da questão moral da humanidade, ele vai convergir para o mesmo ponto. Isso em função de quê? Em função desse processo evolutivo de melhoria e que não pertence só às noções do Espiritismo. A humanidade vem evoluindo, vem melhorando. Nós assistíamos aí, nos primeiros tempos do cristianismo, os cristãos serem trucidados pela esfera no ciclo humano, serem utilizados como tochas para iluminar aquele cenário. E hoje ninguém vai mais para o estádio, para esses locais, para ver esses espetáculos, o que demonstra que moralmente o homem tem evoluído, ele tem feito esse progresso.
Então, no futuro vai haver uma convergência, embora esse futuro ainda esteja distante, mas vai haver uma convergência. Por quê? Porque no futuro essa compreensão estará, digamos, permeando toda a sociedade. Hoje nós vemos muita pressão já. Por exemplo, determinadas atitudes, como foi a questão da pena de morte em alguns países. Recentemente nós vimos alguns casos em que o mundo todo se revoltou, os governos, a sociedade como um todo foi contra. Então, esses elementos de pressão, eles não vão por si modificar a questão nesses grupamentos humanos, mas vai levá-los a uma ética, ou seja, a uma reflexão sobre esses valores, e a consequência dessa reflexão seguramente será a mudança para costumes mais brandos, mais condizentes com a natureza humana. Se você observar, nós estamos falando de um possível modelo que nós poderíamos construir para que a gente tivesse esse futuro mais próximo de nós, porque você ainda falou que vai levar muito tempo, não nos diz quanto tempo, mas teria um modelo ideal para que nós pudéssemos construir uma sociedade nesses quesitos de moralidade e ética que nós precisamos no país? Lembrando que esta pergunta você não vai responder agora, com todo respeito, Samuel, porque nós temos que fazer um break, mas você que está nos assistindo, pensa nisso. Será que existe um modelo ideal de ética e de moralidade para o planeta que nós pudéssemos seguir? Voltamos já. Olá, estamos de novo com o ESG na TV, agora nesse bloco tratando de ética e moral, mas faltou no nosso entendimento, no bloco anterior, Samuel, aquela conceituação de moral e de ética à luz da doutrina espírita, porque naquela pergunta que nós falamos do modelo ideal, que ficou em aberto, eu acho que era necessário a gente entrar um pouquinho nessa questão. Moral é a mesma moral da filosofia, a mesma moral que a gente ouve no dia a dia? A moral espírita é a mesma? É claro que nós precisamos realmente conceituar, aliás, nem conceituar, é lembrar o conceito que a doutrina espírita nos apresenta sobre essa questão, que na verdade permeia a nossa vida e a vida, digamos assim, da sociedade como um todo, embora muitos não percebam isso. Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos superiores uma definição sobre moral aos espíritos, e eles responderam que a moral é a regra do bem proceder. Textualmente eles dizem, isto é, distinguir o bem do mal, e que ela funda-se na lei de Deus, ou seja, segundo a lei divina. Então, a moral que o Espiritismo adota é esta, a moral consoante a lei divina, que é a prática do bem e somente a prática do bem. E aí nós lembramos uma questão que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando está lá na mensagem anotado que o Espiritismo não traz nenhuma moral nova, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então, a moral que o Espiritismo nos apresenta é a moral de Jesus, é a moral que está dentro dos evangelhos e que, segundo esses preceitos, somente na prática dessa moral é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Né? Isso aí é o que o Espiritismo nos coloca. Mas aí nós poderíamos perguntar, mas como nós vamos distinguir o bem do mal? Que essa é a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos na sequência. E eles respondem que é exatamente procurando fazer sempre o bem, procurando seguir a lei de Deus. E aí Kardec vai fazendo as perguntas, ele adianta
Mas e essa lei de Deus? Onde está escrita? Na questão 621, e os Espíritos respondem que é na consciência. Isso leva-nos à seguinte conclusão, de que o indivíduo, sempre que colocado numa encruzilhada, que tiver uma dificuldade sobre como proceder diante de determinadas situações da vida, a reflexão, se ele conseguir se despir dos vícios, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade e outros, ele vai conseguir compreender com perfeição qual é a lei divina e aí se ajustar a ela. Por quê? Porque está dentro de nós essa questão. Então, a moral espírita, ela existe. Quanto à questão da ética, é um termo que não vamos encontrar nas obras de Allan Kardec, nem na codificação e nem na revista espírita. Ele sempre trata a questão do ponto de vista da moral. Sempre fala-nos da questão da moral, que é o quê? Que são os costumes, que são as regras de conduta, que é como nós devemos proceder na vida. Então, o termo ética não vamos encontrar dentro da codificação, embora a ética esteja presente, porque o Espiritismo nos leva a essa reflexão. O Espiritismo nos traz essa proposta de renovação interior, ele nos traz essa proposta de mudança íntima com base em quê? Com base na reflexão. E essa reflexão é a ética. Essa reflexão está dentro desse contexto de nós pensarmos os valores, inclusive os valores da sociedade. De modo que é muito comum que as pessoas, quando conhecem a doutrina espírita, elas mudam seu procedimento diante de muitas situações da vida. E as pessoas dizem, agora ele é espírita. Por quê? Porque ele, junto com o espiritismo, com o auxílio da doutrina espírita, ele refletiu sobre esses valores que muitas vezes a sociedade adota, mas que ele, a partir daí, já entende que não é o ideal para a sua vida de espírito imortal. Então, o Espiritismo não traz em si essa palavra ética na codificação em nenhuma obra de Allan Kardec, mas o conceito está dentro da doutrina espírita que nos leva a essa reflexão. Samuel, uma pergunta que vai ficar aqui após o Rodrigo fazer para você, né? Mas essa questão da moral, como é que uma pessoa pode falar a minha moral está alta ou minha moral está baixa? Como é que ele mede isso? Como é que você mede se a sua moral está alta ou a moral está baixa? É exatamente nesse contraponto com a lei divina. E como nós ainda temos dificuldade de percebermos essa questão da lei divina unicamente pela transcendência do nosso pensamento, seria a busca desses registros chamados por Jung de registros acásicos, que é onde está a lei divina também, nós recebemos de presente o Evangelho de Jesus, que vem trazer para nós toda essa questão e vem fazer a reflexão junto conosco e vem nos apresentar quais são as regras do bem proceder. Então, se nós queremos saber se a nossa moral está alta ou está baixa, nós vamos comparar com a moral do Evangelho, ou seja, ela vai estar sempre baixa porque nós não chegamos lá ainda. Nós estamos lutando. Se eu interrompi o nosso amigo Rodrigo, por favor, Rodrigo. Sem problema. Samuel, eu ia te fazer a seguinte pergunta, como é que a gente consegue saber se a gente está agindo de acordo com a lei de Deus? E aí você trouxe, no meio da sua fala, você disse que Kardec fez essa resposta, né? Na prática do bem, então somente do bem. Isso. E como saber se estamos praticando bem? Onde é que está escrita essa lei divina, né? A prática do bem está de acordo com a lei divina e tal. E aonde está escrito? Está escrito na nossa consciência. Outra resposta ditada pelos Espíritos, como você mencionou. Então, nós estaremos seguros de estarmos agindo de acordo com as leis de Deus, de acordo com a moral divina, se estivermos em paz com a nossa consciência? Estaria correto dizer isso? A paz da consciência, ela vem em decorrência de não fazermos nada que a nossa consciência desaprove. Tem uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz que a consciência é o guardião da probidade interior. Ou seja, se nós tivermos essa consciência desperta, se nós deixarmos ela realmente fluir, nós vamos agir sempre corretamente, que ela vai nos ditar. O que acontece também é que muitas vezes nós sabemos a maneira certa de agir e não agimos. Por quê? Porque somos ainda imperfeitos. Então nós devemos considerar que quando os Espíritos responderam que essa lei divina está
registrada nas nossas consciências, devemos levar em conta que eles falam que isso vai ser uma coisa a ser alcançada, essa descoberta que vem com um processo evolutivo. Daí ser importante nós praticarmos sempre o bem. E onde é que está esse bem? Por exemplo, para a doutrina espírita nós vamos encontrar em vários momentos, no Evangelho, em outras obras, e também nos textos de Kardec, falando-nos do fora da caridade não há salvação, como sendo a prática da moral mais pura, né? Que é exatamente o que nós vamos encontrar na mensagem que está lá, o homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ser perfeito, em que ele traz alguns dos procedimentos que indicam que nós estamos no caminho dessa realização, ou seja, dessa realização moral mais alta. Mas até nós chegarmos lá, nós ainda vamos errar bastante. Agora, a nossa consciência vai ficar em paz, porque nós não vamos mais estar cometendo os erros deliberadamente. Aqui nós lembramos agora de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica, em que ele falando sobre essa questão da ética, porque a ética da época de Aristóteles, e que na verdade inicia-se lá com Sócrates, porque Sócrates tinha o hábito de perguntar nas ruas para os atenienses o que é coragem, e eles respondiam o que é piedade, o que é justiça, e quando eles respondiam que eram virtudes, ele dizia o que são virtudes. As virtudes são os costumes, mas esses costumes eles estão certos, ou seja, na verdade começa com Sócrates essa reflexão, mas quem estrutura de fato é Aristóteles na sua obra. Mas tudo isso vai trazendo para nós esse hábito, e nós só vamos concluir quando realmente houvermos alcançado a plenitude. Então, a nossa paz vai ser quando a nossa consciência aprovar. E, logicamente, que ela vai aprovar aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já sabemos. Os erros que nós fazemos pela ignorância, nós não somos culpados. Vê o que Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, aquele erro da ignorância nós vamos ter que reparar porque precisamos aprender, mas ele não ataca a nossa moral, a nossa ética. Mas o progresso ele vem lento, por exemplo. Nós ouvimos Jesus dizer, resumindo o Antigo Testamento, numa síntese extraordinária e inigualável, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essa é a regra básica, amar ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus foi mais além. Ele diz: eu agora um novo mandamento vos dou, que procureis amar uns aos outros como eu vos amei. Agora não é mais como nós nos amamos, é como Jesus, ou seja, nós precisamos ascender. Samuel, agora você construiu para nós a resposta da primeira pergunta. Qual é o modelo ideal? O modelo ideal de ética é exatamente o que Jesus nos veio propor, porque o Evangelho é o mais extraordinário código de ética que a humanidade já recebeu, que a humanidade tem em si. Muito bem. Então nós podemos até nos utilizarmos da questão 625, o guia e o modelo da humanidade, resumido numa palavra: Jesus, que trouxe a boa nova. Nós estamos encerrando este bloco e pedimos a você, permaneça aí que voltaremos logo logo. Olá, amigos. Estamos agora no último bloco tratando de sociedade, ética e moral, e nós estamos conversando com o nosso amigo Samuel, que está nos trazendo luzes neste assunto. E ficou claro, né, que o nosso modelo e guia é Jesus. Nós sabemos, então, que é importante que nós tenhamos uma referência bastante clara, um código ético bem definido. Sendo assim, Samuel, qual a contribuição que o Espiritismo pode oferecer para uma ética e uma moral mais adequada para a humanidade? Nós estamos falando não só de Brasil, para a humanidade como um todo. Como é que é? Tantos problemas que existem aí, como é que o Espiritismo pode contribuir com isso? O Espiritismo tem uma característica muito interessante e importante, que é uma doutrina de reflexão. O Espiritismo não traz nada imposto, não há nenhuma imposição. Não violenta a consciência. Não violenta. Então, ele propõe e leva as pessoas, o indivíduo,
a essa reflexão. Como o Espiritismo traz no seu bojo a moral de Jesus, como nós já falamos aí, que o Espiritismo não trouxe nenhuma moral nova, mas facilita a compreensão e a prática da moral do Cristo pelo homem, nessa proposta é que ele vai poder contribuir muito para uma moral e uma ética mais elevada. Por quê? Porque ele está fundado na lei divina, na lei de Deus. Os seus preceitos morais são as leis divinas. E como nós falamos no início, que as leis dos homens, ou melhor, a moral da humanidade e a ética, ela muda com o tempo. E também é diferente de acordo com os grupos. A divina, ela é imutável. Ela permanece sempre. E isso nós assistimos, digamos assim, essa participação dessa moral mais elevada dentro desse contexto ético, desde os primeiros, digamos assim, filósofos do cristianismo, como Agostinho e Tomás de Aquino. Por quê? Porque eles trouxeram para o campo da ética a moral cristã. Então, a ética que até ali obedecia, digamos, ao padrão de Aristóteles, como sendo uma reflexão sobre os costumes, com o Santo Agostinho e alguns outros, ela passou a ter uma conotação moral cristã. E durante muito tempo ficou, digamos, assim definida. Por isso muita gente faz a confusão ainda entre o conceito de ética e moral, ou adota um princípio ou outro que não está errado de forma alguma. E que isso só voltou, digamos assim, a ter modificação com o Renascimento. O Iluminismo, com aqueles movimentos, é que a ética voltou a ter essa conotação da filosofia, que faz essa reflexão e esse estudo sobre a questão da moral. Mas tudo isso prepara a vinda da doutrina espírita no século XIX, que vem reviver o cristianismo. Então o espiritismo pode e já dá uma contribuição muito grande quando leva a discussão no público de questões cruciais. Hoje em dia, com o avanço da comunicação, dos meios de comunicação que hoje estão muito favorecidos, questões como o aborto, a pena de morte, a sexualidade desvirtuada, hoje é debatido em muitos lugares. E os conceitos espíritas, como eles são bastante racionais, porque estão fundados ali em questões muito sólidas, eles vão permeando a sociedade, mesmo que as pessoas não sejam espíritas, elas vão adotando. Então hoje você ouve, por exemplo, muita gente falar em reencarnação, ou lei de causa e efeito, embora digam karma, sem serem espíritas. Agora nós temos uma novela que passa na Globo, minha irmã me falou hoje à tarde, eu não vi ainda, que diz que tem um homem que é médium. Então esses conceitos espíritas, eles vão permeando a sociedade. Então o espiritismo pode dar essa contribuição. Mas essa contribuição mais vasta da doutrina espírita, ela não prescinde da participação de nós espíritas no tocante à sua divulgação. Então, esse assunto, né, Rodrigo, do espiritismo fora da realidade do Brasil, como é que é, né? Você estava falando sobre isso? Samuel me chamou a atenção por um ponto muito importante. Você perguntou da contribuição do espiritismo com relação à sua ética e principalmente a moral, né, o trabalho com a moral divina, para a humanidade. Você disse que a doutrina espírita é uma doutrina jovem, que ainda não são tantas pessoas que a conhecem, nós estamos no maior país espírita, mas o cristianismo tem 2000 anos. O que me preocupa nessa questão, o que me inquieta, é o fato de bilhões e bilhões de pessoas no mundo não terem aceitado ou não terem tido contato com a mensagem do Cristo, mais do que a mensagem espírita, mas a mensagem do Cristo que está no planeta há mais de 2000 anos. Como é que você vê, como é que você encara essa questão? Nós lembramos agora nesse instante do apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo,
quando ele nos fala da excelência para nós de sermos espíritas, não só porque o espiritismo seja dono exclusivo da verdade, mas porque ele nos auxilia a enxergar a verdade. Isso quer dizer que outros povos têm recebido essa informação de Jesus por outras vias, não através do cristianismo. Por exemplo, quando nós estudamos Buda, como nós falávamos inicialmente, Buda veio 600 anos antes de Jesus, nós vamos encontrar uma similaridade extraordinária na proposta budista do Siddhartha Gautama e a proposta de Jesus. Se Buda tivesse vindo depois de Jesus, muita gente iria dizer que ele copiou de Jesus. Mas ele não copiou porque ele antecedeu a Jesus. Já quando você pega Maomé com o islamismo, ele vem uns 600 anos depois. E ele sim vai buscar dentro do cristianismo a base do islamismo. Embora, segundo Emmanuel nos fala na sua obra A Caminho da Luz, ele não tenha conseguido realizar com inteireza o seu papel. De modo que todos os povos da Terra têm recebido em determinadas épocas essas mesmas informações, essas mesmas orientações têm chegado. Por quê? Porque esses espíritos são prepostos de Jesus, segundo nos coloca Emmanuel e nos fala o Espiritismo. Então nós tivemos Siddhartha Gautama com o budismo, nós tivemos Confúcio também no Oriente, falando sobre essas verdades. Nós temos os Vedas, que data de 8.000 anos antes de Cristo, e embora, aliás, 8.000 anos agora da nossa era, e embora muita coisa esteja, digamos assim, meio que encoberta ou alegórica, mas essas verdades estão ali dentro, então todos os povos têm recebido o germe dessa moral. Agora, qual é a grande diferença? É que Jesus é a síntese, ele é a essência. Ninguém como ele conseguiu nos falar sobre essa questão. Por quê? Porque foi o único espírito que passou pela terra sem sofrer a influência do meio. Todos os outros, por mais elevados que fossem, sofreram a influência do meio. Então, suas doutrinas elas estão permeadas por algumas questões que, de certa forma, podem fugir essa moral mais pura. Agora, 2.000 anos para os espíritos é um instante. Nós é que contamos o tempo diferente dos espíritos. Então, o cristianismo é jovem também, não só a doutrina espírita. Samuel, diante desse contexto que você nos mostra do Cristo, né, qual deve ser a conduta ética e moral do espírita? Muito boa pergunta, até porque nós lembramos aqui de uma obra mediúnica do espírita André Luiz, através do Valdo Vieira, chamado Conduta Espírita. E a conduta espírita é um código para nós, um resumo para nós de como devemos nos comportar em sociedade. Por quê? Porque, como nós falamos no início, a ética é uma reflexão sobre os valores morais, sobre a questão dos costumes, e só tem sentido quando se fala nisso, quando nós estamos convivendo em grupo, em sociedade. Então, por exemplo, quando o Conduta Espírita nos traz uma proposta com base na mensagem de Jesus, no Evangelho do Cristo, para que nós nos comportemos na sociedade, o jovem, a mulher, no campo profissional, social, ou seja, em todas as áreas nós vamos encontrar. Então, qual deve ser a nossa conduta, nós espíritas, na sociedade? Se nós já recebemos a informação, nós temos que fazer o esforço para, no nosso ambiente profissional, nós sermos bons profissionais, valorizarmos o nosso tempo, o salário que o nosso empregador nos paga. Nós temos que ser também da mesma forma no ambiente social, no lazer, dentro da família, dentro de casa. Ou seja, nós precisamos viver aquilo que pregamos. Agora, vamos conseguir de uma vez? Não. Mas nós lembramos aí Allan Kardec quando nos disse que o verdadeiro espírita será reconhecido pelos esforços que faça para domar suas más inclinações. E sempre que tiver firme à vontade, ele o conseguirá. Então, é nesse diapasão que nós devemos pautar a nossa vida, a nossa conduta. Estamos chegando ao final, Samuel, do nosso programa, mas você nos fez lembrar quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, né? Se somos o sal da terra, a conduta do espírita precisa ser aquela conduta irreprochável,
Fique conosco e voltamos novamente. Muita paz.